Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 124. Nós estamos aqui dando sequência à nossa série de mensagens nesses salmos que nós chamamos, nessa coletânea que nós chamamos de salmos de romagem, ou cânticos de peregrinação, dos degraus. Eu creio que há 2 domingos atrás nós iniciamos aqui no Salmo 121. E hoje nós daremos sequência, mas já no Salmo 124. Esse Salmo 124 é o quinto desta coletânea de 15 salmos. Começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, chamados Salmos de Romagem. E o saltério, todo o saltério de Israel, o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. E esta parte aqui é o quinto livro, que começa no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. E dentro desse quinto livro, dentro do saltério, nós temos essa coletânea, que é chamada Salmos de Romagem, 15 salmos. Vamos ler o 124, então. Dando sequência à nossa série, diz assim a palavra de Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É aqui a leitura deste salmo. Apenas para recordar o contexto da nossa série, porque passando algumas semanas, isso faz toda a diferença. Esse grupo de hinos, nós vimos que eles foram entoados para serem cantados pelos peregrinos judeus enquanto caminhavam em romagem a Jerusalém, em direção ao templo, que ficava localizado no Monte Sião, para adorarem a Deus com sacrifícios, lá era o local de adoração. Isso era feito anualmente em Israel, de acordo com a lei de Moisés. Está registrado no livro de Levítico, capítulo 23, nas grandes festas anuais: Páscoa, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e a festa dos tabernáculos, quando as famílias peregrinavam em direção a Jerusalém, com diversas dificuldades que nós vimos aqui, até a cidade santa, para adorarem ao Senhor nessas festas. Eles iam cantando, adorando, salmodiando ao Deus da aliança. E a gente percebe que muitos judeus viviam na Palestina nessa época. E muitos judeus eram da diáspora, ou da dispersão, viviam fora de Jerusalém. Mas nessa época eles se reuniam em caravanas e juntos viajavam em famílias. Traziam seus filhos, suas esposas, seus animais, que eram utilizados para os sacrifícios. E durante a caminhada, então, eles cantavam esse hinário de Israel, uma adoração de viagem, enquanto eles celebravam o livramento de Deus dos perigos da estrada, do caminho, tais como ladrões, animais selvagens, salteadores e tantos outros perigos. Esse é o contexto dos Salmos de Romagem. O Salmo 124, ele tem Davi como seu autor. Davi é o autor desse salmo, assim como de 3 outros dessa coletânea. Então, o contexto aqui está relacionado com a vida, com o reinado de Davi. Ou com o reinado de Davi. Todavia, nós não sabemos exatamente o contexto em que Davi escreveu esse salmo. Qual é a situação, a circunstância da vida de Davi? Só Davi, ele começou a reinar Israel com 30 anos, reinou 40 anos e morreu com 70 anos.
Então, tem muito campo aqui que poderia ser o contexto desse salmo. Alguns teólogos, eles dão duas possibilidades, outros três possibilidades. Eu vou aventurar 4 possibilidades aqui do contexto em que Davi escreveu este salmo, porque então nós vamos compreender exatamente o que ele quis dizer aqui nesses versos. O primeiro está, possivelmente, em 1 Samuel capítulo 17, que é o confronto de Davi com Golias. Todos conhecem, ou a grande maioria, a história. Os filisteus estavam acampados entre Socó e Azeca, em Judá, e Israel sob o governo de Saul, primeiro rei de Israel, no vale de Elá. Golias começa a desafiar o povo de Deus, e Jessé, nesse momento, Golias desafiava que viesse alguém para a batalha para derrotar um dos israelitas. Jessé, que era o pai de Davi, ele envia Davi aos seus irmãos, e quando Davi chega até os seus irmãos no campo de batalha, ele vê aquele gigante insultando o exército de Deus vivo. E Davi diz: que é esse circunciso para afrontar o povo da aliança? Esse que não faz parte da aliança, quem ele pensa que é? E Davi aceita o desafio. Davi diz: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e as aves do céu vão comer. E Davi aceita o desafio, mata o gigante e acontece exatamente isso. Ele corta a cabeça do gigante e Deus livra o seu povo ali. Então, Davi escreve no verso 2: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Talvez essa seja a possibilidade. A segunda possibilidade é a fuga de Davi do rei Saul. Quando, logo no capítulo 18 de 1 Samuel, na sequência, o exército dos filisteus é derrotado, o povo de Israel vem vitorioso para casa e um grupo de mulheres começam a cantar. O rei Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E aquilo acende a ira de Saul, que começa a levantar uma campanha para perseguir e matar Davi. Por inveja e outras coisas mais. E ele levanta essa campanha para matar Davi. E ele teve algumas ocasiões, foi por um pouquinho que ele não conseguiu matar Davi. Então Davi, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Talvez essa seja uma possibilidade. A terceira possibilidade, é muito presente, está em 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18, que é o golpe de estado de Absalão, o filho de Davi. Absalão, ele se rebela contra o seu pai e tenta tomar o trono do seu pai. Ele tenta matar o seu pai Davi. Absalão reúne os rebeldes militares e os seus conselheiros. E de primeira mão, Davi tem que fugir da cidade. Ele tem que dar no pé, porque Absalão ele quer matar o seu pai. Um dos seus conselheiros, eles têm uma reunião, uma espécie de reunião, um dos seus conselheiros aconselha o rei Absalão, agora rei Absalão, a aproveitar a oportunidade, enquanto Davi, seu pai, está em fuga, para perseguir e matá-lo. Absalão, esse é o conselho, você deve perseguir Davi agora, e você deve matar ele, porque ele está em fuga da cidade. Mas outro conselheiro, que está registrado em 2 Samuel, amigo fiel de Davi, que está ali infiltrado, ele dá um conselho ao rei, em contramão ao primeiro conselho. E ele diz a Absalão que ele não aceita esse conselho. Ele diz assim: se você, Absalão, mas ele é amigo fiel de Davi. Se você perseguir o seu pai, você conhece o seu pai, ele é um homem de guerra. Ele é um homem de guerra. Você pode estar ganhando agora de 1-0, mas você sabe que ele é um homem de guerra, ele pode virar o jogo. Né? E ele não persegue o seu pai. E Deus ali livra Davi e livra o seu povo. Ele aceita o conselho desse que é infiltrado de Davi e Deus livra o seu povo. Então, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Você tem ainda uma quarta possibilidade, que é o ataque dos filisteus, um pouquinho antes, capítulo 5 de 2 Samuel,
assim que Davi assume o trono de Israel, assim que ele assume o trono, os filisteus haviam vencido a Saul, e Saul havia sido morto em batalha. Eles atacaram então os israelitas ao saber que Davi havia assumido o trono no lugar do seu pai e havia tomado o controle daquela região. Os filisteus eram um povo forte na guerra, povo aguerrido, povo acostumado em batalha. E, por ser um povo forte, Saul, o exército de Israel, havia dado uma baixa muito grande. Muitos guerreiros morreram, muitos israelitas morreram. Foi uma baixa grande naquele período. Isso fez com que o perigo batesse a porta, novamente, Davi agora rei, e trouxesse uma espécie de dificuldade à sobrevivência do povo de Deus, ou botasse em risco um novo conflito, e o povo de Deus não está preparado para aquilo naquele momento. E o que é que Davi faz? Davi consulta a Deus. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, dos versos 17 a 25. Ele consulta ao Senhor, e ele diz ao Senhor: Senhor, subirei contra os filisteus? O Senhor me entregará eles nas suas mãos? E Deus respondeu: sobe, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. E Davi subiu a Baal-Perazim e os derrotou. E aí Davi diz, talvez, se é nesse contexto, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Israel que o diga. Seja qual for o contexto aqui, exato em que esse salmo foi escrito por Davi, aventurando essas possibilidades, todavia, em qualquer deles, houve uma grande libertação que Deus operou a favor de Davi e do seu povo, livrando o povo de Deus da ameaça do inimigo e do grande perigo que teria arrancado a nação. Então, meu sermão nessa noite é exatamente esse. É um louvor ao Deus da aliança, o Deus que é o grande libertador do seu povo. O Deus da aliança é o grande protetor e libertador do seu povo, que é o povo que ele tem uma aliança. A gente percebe aqui no Salmo de Romagem que você percebe que nem todos os salmos foram escritos no momento da peregrinação. Muitos salmos dizem respeito, eles foram introduzidos ou entronizados nos salmos de Romagem, porque faziam parte da história do povo de Deus. Então eles cantam em memória daquilo que Deus havia feito na vida da nação de Israel. E esse salmo trata exatamente disso, esse cântico de ação de graças ao Deus que livra o seu povo, que está sempre com o seu povo. Na primeira parte dele, eu dividi em 3 partes aqui. Acompanhe comigo agora, queridos. Na primeira parte, há esse reconhecimento de Davi que o Deus da aliança, ele está sempre ao nosso lado. Está nos versos 1 a 5. Esse é o contexto da primeira parte do Salmo. Um reconhecimento que o Deus da aliança está ao nosso lado. Veja o que ele diz nos versos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Ainda, até aqui por enquanto, você percebe que ele utiliza o nome próprio de Deus aqui. Yahvé, o Deus pessoal, o Deus que havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, que ratificou com Moisés, que fez uma aliança com Davi. Esse é o Deus pessoal. Não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado. Os termos aqui, na língua que foi escrito na língua hebraica, eles são mais dramáticos do que as nossas traduções traduziram. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. É no sentido dramático. O Senhor estava conosco. Deus estava ao nosso lado. É esse o sentido da passagem aqui, o peso dela. Por isso que ele diz na sequência, Israel que o diga. Israel que o diga. Talvez um sacerdote
pode ter proferido essas palavras aqui para animar o povo peregrino, a caminho de Jerusalém para as festas, recapitulando a história nacional em voz alta. O Senhor estava ao nosso lado. Israel que eu diga. E isso é interessante, é bem contextual, irmãos, porque esta é a promessa pactual de Deus. A promessa pactual de Deus, quando fez conosco, com o seu povo, unilateral, em aliança com o seu povo, é essa, de que Ele seria o nosso Deus e de que nós seríamos o seu povo. E essa sempre foi a aliança de Deus com o seu povo. Sempre foi o mesmo pacto, o mesmo Deus, o mesmo povo, as mesmas promessas. Deus sempre teve esse povo, está pactuado com ele, só que no Antigo Testamento, o pacto estava selado no sangue de animais, que prefigurava o sangue do Cordeiro, que foi morto, que nós lemos na liturgia. Nós somos comprados não por prata ou ouro, por alguma coisa corruptível, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. O sangue que havia sido prefigurado no Antigo Testamento. Ou seja, resumindo, o que o salmista está dizendo é que a nossa subsistência, a sua subsistência, em essência, ela depende de Deus estar ao nosso lado todos os momentos. A sua subsistência depende disso. De Deus estar ao seu lado. E Davi entendeu isso. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga, o que nos sucederia? O que aconteceria conosco? Porque a vida do povo de Deus sempre depende de Deus estar ao nosso lado. Mas qual foi o perigo ameaçador aqui? Verso 2 na parte A e o verso 3 nos diz. Veja o que ele diz na parte A do verso 2. Quando os homens se levantaram contra nós. E no verso 3, e quando a sua ira se acendeu contra nós. Talvez Absalão, filho de Davi, em rebelião, ia atrás do sangue do seu próprio pai. Ou talvez o exército filisteu forte, aguerrido, armado, feroz e preparado, irado, na ânsia de exterminar o povo de Deus. Então, quando eles se levantam contra nós, quando a ira deles se acendeu contra nós, Davi disse, se não fosse o Senhor estar ao nosso lado, na ameaça e na ira dos nossos inimigos, quando eles nos atacaram. Queridos, esse reconhecimento precisa ser algo presente e constante na vida do povo de Deus. Precisa fazer parte da sua vida. Esse reconhecimento sempre é o Senhor, por causa do Senhor, em razão do Senhor, foi o Senhor, foi Deus. É Deus que está comigo, é Deus que me livrou, é Deus que me abençoou. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, é dele, é por meio dele e é para ele, que são todas as coisas. É esse reconhecimento que produz o genuíno louvor ao Deus da aliança. Agora você já sabe, já temos pelo menos uma parte da resposta. Por que existe tanto antropocentrismo no evangelicalismo brasileiro? Tanto antropocentrismo. O homem está no centro de todas as coisas. O cristão verdadeiro, vou falar de nós, o cristão reformado, ele não diz isso. Deus está no centro de todas as coisas. Por isso que o nosso culto é teocêntrico. O nosso culto é cristocêntrico. A nossa vida é cristocêntrica, é teocêntrica. Mas é isso que acontece, sem generalizar, no evangelicalismo brasileiro. O homem está no centro de tudo. Não há reconhecimento da pessoa de Deus, do ser de Deus, dos atributos de Deus, dos feitos de Deus, em ações de graça a Deus por parte de muito cristão.
esse reconhecimento passou para o homem. Hoje se diz assim, se não fosse eu. Às vezes até passa pela nossa mente, né? Se não sou eu que faço por mim, então ninguém faz. Quem já disse isso? Se não for eu, não adianta. Então, essa ânsia antropocêntrica, se não fosse eu, o homem se apropria disso, quer se apropriar. Mas o povo de Deus, ele diz diferente. Se não fosse o Senhor, em razão do Senhor, veio do Senhor. Davi utiliza duas figuras aqui, de causas naturais, desse perigo ameaçador dos inimigos que se levantam irados contra ele. Vejam duas figuras que ele utiliza. A primeira está no verso 3. Ele diz assim: se não fosse o Senhor, ele nos teriam engolidos vivos. Engolidos vivos. Então, primeiro ele fala do inimigo, dos inimigos, ou como feras famintas, ou como a terra, que como um grande tremor, um terremoto, ela se abre e ela engole toda a superfície. Imagina a cena. Você está parado e você está visualizando que a terra ela se abre e ela engole tudo que está perto. Toda a superfície ela engole. Essa é a figura talvez que Davi utiliza aqui. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos irados teriam nos engolido vivo. Como seria fatal, Davi disse, se não fosse o Senhor? Estaríamos perdidos, assim como um leão que engole uma presa de pequeno porte, ou assim, muito mais, a terra se abrindo e engolindo vivos tudo que há na superfície, de maneira que não sobra restos mortais. Antes que tivéssemos consciência de que poderíamos ser baixados vivos na cova, ela nos engole. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel perdido, eles teriam os engolidos vivos. Segunda figura, versos 4 e 5, a figura das águas impetuosas. As águas nos teriam submergido e a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Se Deus não estivesse conosco, submergiríamos como a terra levada pelo dilúvio, ou a areia, como uma grande onda passando por essa areia. Que figura majestosa, né? Majestosa. Assim como em outros salmos, a referência a águas aqui furiosas pode ter duas fontes. Primeiro, a história da criação. Pense no dilúvio, na criação também. No início, a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou também os mitos cananeus, aqueles mitos daqueles povos pagãos, segundo os quais deuses malévolos seriam divindades marinhas. Mas o ponto é, se o Senhor não fosse conosco, nós seríamos submergidos pelos nossos inimigos. As águas seriam transportadas de tal maneira que nos afogaria. O que seria de nós? Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Você percebe que, mais uma vez, só se identifica aquilo que é mais importante. É a nossa alma. A nossa alma. Veja o reconhecimento. Todavia, Yahvé está ao nosso lado. Yahvé está ao nosso lado. O Deus da aliança está ao nosso lado. Então, essa é a primeira parte do Salmo, em que há esse reconhecimento do Deus da aliança. Ele está ao nosso lado. A segunda parte está nos versos 6 e 7. Davi agora, nessa sessão, ele rompe em louvor declarativo a Yahvé, pela libertação dos perigos ameaçadores, dos quais ele vem dizendo. Ele é um louvor ao Deus da aliança pela libertação do seu povo. Veja como é que ele inicia. Bendito o Senhor que não nos deu por presa
aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. É um louvor agora ao Deus da aliança. Bendito o Senhor. Bem dizer a Deus, talvez você esteja se perguntando, é parte de um reconhecimento de identificá-lo em sua posição de poder, de autoridade e como fonte de todas as nossas dádivas. A gente bendiz o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele, que ele tem toda a autoridade, que ele tem todo o poder, que ele tem todo o domínio. Por isso nós somos livres. Davi, ele bendiz ao Senhor. E nisso, você percebe aqui, ele utiliza mais duas analogias para ilustrar a libertação dos inimigos. Imagens fortes, dramáticas, o saltério, o gênero literário é poético, então são imagens belas, dramáticas. Duas analogias. A primeira é a imagem animalesca dos inimigos. Eles são como animais selvagens. Veja aqui, verso 6. Mas que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito o Senhor, primeira imagem animalesca, que não nos deu por presa aos dentes deles. Os inimigos são como leões que dilaceram as suas presas. Talvez você já viu a imagem. Eu gosto de assistir isso em canais específicos. Às vezes o leão é mais preguiçoso, né? Que caça é a leoa. O leão é preguiçoso, né? Quando ela vai caçar, ela fica na espreita, às vezes naquele mato, naquela relva, da cor da pele, o pelo, não dá para enxergar, e um animalzinho indefeso. Não vê nada, indefeso, depende que alguém proteja ele. E daqui a pouco a leoa avança em velocidade, não dá tempo do animal correr, e ela pula nas costas, ela crava as garras, segura, derruba e dilacera com os dentes. Dilacera com os dentes. E Davi diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Os inimigos, como animais selvagens, como leões que dilaceram as suas presas e devoram as suas presas. Ainda que eles sejam leões, Davi diz: bendito seja o Senhor. Aí ele traduz assim: que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Nós somos como um cordeiro tirado dos dentes dos leões, ou da leoa, por causa do Senhor. A segunda, está no verso 7, a segunda imagem, analogia, é a imagem de um pássaro que escapou de uma armadilha. Veja aí. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O passarinheiro é o caçador. O passarinheiro é o caçador. Tá? Então, Deus não nos deixou sermos capturados pelos nossos inimigos como um pássaro é capturado pela armadilha do caçador. É como a arapuca. Não vou perguntar aqui quem já fez arapuca. Alguns vão dizer, é maldade, né? Mas não vou perguntar. Mas aqui é o passarinheiro. Essa é a imagem. Davi quer dizer aqui, a ênfase que ele quer dar, é de que os seus inimigos são sutis e maliciosos. Porque esse é o conceito de arapuca, de armadilha, né? Tem que ser sutil e malicioso, tem que pegar o animal. Então eles montaram armadilhas para o povo de Deus, essa é a ideia do texto, e não tinha saída. O povo que depende totalmente de Deus, depende inocente na história, indefeso, melhor termo utilizado aqui, indefeso, não tem como se livrar, não tem saída, não pode sair sozinho,
É preciso Deus. É preciso Deus. O Senhor desse povo, com quem ele tem um pacto para desfazer a armadilha, e como diz Davi, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Ele quebrou o laço da armadilha e livrou-nos. A NVI traduz também assim: a armadilha foi quebrada e nós escapamos. E nós escapamos. Quem é que desfaz armadilhas? Quem é que desfaz armadilhas e transforma insensatez em insensatez os intentos dos homens? É Deus. Isso nos mostra, queridos, que o povo de Deus é salvo por Deus, porque os homens, por mais fortes e por mais destemidos que pareçam, assim como leões, ou assim como sutis e maliciosos, como os passarinheiros, como o caçador, eles não têm poder ilimitado, mas têm limites. Tudo é limitado pelo poder e pela vontade de Deus. Nada pode acontecer nesse mundo a mim e a você sem que Deus não permita, sem que Deus não queira, sem que Deus não decrete. Se Deus não quiser, nada pode acontecer. E se Deus quiser, tudo pode acontecer. E Ele vai operar e ninguém pode impedir. Por isso você tem que descansar no Senhor. Esse é o ponto aqui. É o reconhecimento de que, apesar da circunstância, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? É Deus. É Deus. Nada pode acontecer nesse mundo, particularmente ao povo de Deus, se Deus assim não quiser. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Esses são os termos da aliança. Por isso que nós precisamos compreender que não é por nós. Não é por você. Não diga mais isso. Não é por você. Não é por nós. Não pertence a nós. Não é por sua força. Não é por sua força. Por isso Davi ele pode louvar: bendito o Senhor. Porque foi o Senhor. Israel prodiga. Quando se diz Israel prodiga, é que está claro que não é pela força do povo. Está claro. São situações que passam do nosso limite. Nós somos extremamente limitados e debilitados para resolver os problemas. E ele conclui no verso 8, com uma expressão de confiança em Deus. É a terceira parte do nosso texto, veja que ele diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Não lembra o Salmo 121? Meu socorro vem do Senhor. Eu elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? Socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador do céu e da terra. É Ele quem criou do nada tudo que existe. Ele que trouxe a existência do nada, ex nihilo, aquilo que não existia. Ele é o Senhor. Esta é a conclusão óbvia para Davi. Deus nos guia a dependermos totalmente dele como a fonte do nosso socorro. Ele é o único que pode lhe trazer descanso. Ele é o único que pode lhe trazer consolo. Ele é o único que pode cessar as suas inquietações. Ele é o único que pode lhe ajudar. Ele é o único que pode lhe libertar. Ele é o único que pode lhe salvar. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. De situação alguma, principalmente a sua alma. Não pode. Perceba a importância do nome de Deus aqui, o Deus pessoal. Precisamos confiar no Senhor. Eu quero concluir este sermão dizendo algumas coisas que eu creio que são importantes para nós essa noite. Eu sei que muitos vão se identificar e vão compreender o que eu vou dizer aqui. Nós não podemos nos utilizar, como alguns fazem,
deste salmo para defendermos uma teologia que nasceu no século XX e que acabou substituindo a verdadeira adoração a Deus com um espírito meramente comercial, chamada teologia da prosperidade. É isso que aconteceu. Esse remendo de doutrina, de teologia, levou multidões, está levando a inverterem os mais caros valores da fé. O mais importante agora para milhões de pessoas, cristãos, não é o ser, é o ter. É o ter. De modo que as pessoas passaram a ser julgadas não pelo que eram, não pelo que são, mas pelo que têm, pelo que possuem. Chamado arrependimento não existe mais. O que importa é você plantar semente. Só para definir o que é essa, o que mais ou menos se diz. Essa doutrina, a teologia da prosperidade, eu sei que muitos vieram de denominações assim. É a doutrina segundo a qual o crente, uma das definições, tá? Vou botar aqui. É a doutrina segundo a qual o crente, por ser filho de Deus, ele não passa por ajudas financeiras, por razão da sua fé, e ele foi destinado então a viver de maneira regalada, sem ter que se defrontar com carências materiais comuns a todos os seres humanos. Se ele tiver fé suficiente em plantar sementes, é claro, ele deve esperar viver uma vida regalada, plena, isenta de doenças e viver de 70 a 80 anos sem dor e sofrimento. Esse salmo não passa nem perto disso. Nem perto disso. Esse salmo afirma que Deus está com o seu povo em meio, em qualquer e apesar de qualquer circunstância. Ele pode livrar o seu povo pactual de qualquer dessas situações. Sempre que Ele quiser. Sempre que Ele quiser. Ele livra. Mas não sempre. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que faz. Não sabemos muito disso. Ele cura, mas não sempre. O Covid-19 está aí para provar. Né? Onde é que estava esse pessoal aí? Onde é que estava esse pessoal que curava em nome de Jesus? A vontade de Deus será feita no céu e na terra. Tudo está sujeito a esse Deus. Mas não é um cheque em branco para que o homem peça aquilo que ele quiser e ache que vai receber todas as suas respostas que dizem respeito à carnalidade do seu coração. Deus não vai atender a coração carnal. Não o nosso Deus. Somos suscetíveis sim a todas as circunstâncias dessa vida. Não somos imunes a elas. A prova é que muitos cristãos fiéis verdadeiros morreram de Covid-19. E particularmente nos 3 primeiros séculos da história da igreja foi o período das grandes perseguições. 10 grandes perseguições do Império Romano. Até que no ano 313 teve o Edito de Milão, quando o imperador Constantino pôs fim às perseguições. E mais tarde, o imperador do Oriente, chamado Teodósio, no ano 381, legalizou o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Acabou as perseguições, começaram a construir os templos. Até ali, a igreja foi perseguida, massacrada, e homens fiéis morreram como mártires. Isso é cristão fiel. Isso é cristão fiel. Muitos cristãos verdadeiros morreram assim. Todavia, Deus nunca abandonou o seu povo. Estar com o seu povo não significa fazer tudo aquilo que o seu povo quer. Não significa. Mas aquilo que contribui para o bem do seu povo. Isso Deus faz. Isso Deus faz, sempre. E Ele se utiliza de toda e qualquer situação ao seu bel prazer para que as coisas contribuam para o bem do seu povo, para o crescimento, o amadurecimento e a glória do seu nome. É isso que o nosso Deus faz. Certo? Essa é a primeira consideração que eu queria deixar aqui para todos nós. Segundo, a confiança do povo de Deus. Meus irmãos, João Calvino, interpretando o verso 8 aqui, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
ele afirmava que Davi não somente rende graças a Deus por um benefício, um livramento, mas também afirmava que a igreja não pode continuar segura por si só, se não for protegida pela mão de Deus. O ponto é, você só se sentirá seguro, segura, e só terá confiança se você reconhecer que Deus está ao seu lado. Se não é o Senhor, se não fosse o Senhor, eu preciso da mão de Deus sobre a minha vida. E é isso que de fato acontece. A igreja é guardada por Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é o contrário, né? Como você lembra do Augusto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem é que será contra nós? Se Deus for contra você, quem é que pode ser por você? O objetivo aqui é confortar o povo de Deus com esse salmo, com essa esperança. Um povo que deve estar persuadido de que todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Um Deus que não demonstrou de uma única vez, em um só momento, o seu poder na criação do mundo e depois o retraiu. Antes, ele demonstra esse poder continuamente no governo do mundo. Esse é o ponto aqui. E essa é a nossa confiança. E onde precisa residir em você esse reconhecimento de inteira dependência de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Veja isso. E abandone toda a insegurança, abandone todo o medo, abandone toda a ansiedade. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Mas tem um problema que é maior e eu gostaria de encerrar com isso. O problema é o coração humano. É o coração. Arrogante, orgulhoso, que deseja autonomia. Eu não sei se você sabe, mas esse é o pecado do jardim, do Éden. O desejo de viver a parte de Deus, da autonomia humana. Desde o jardim dos nossos primeiros pais, é da rebelião, desejar um conhecimento à parte de Deus, confiar nas nossas forças, no nosso conhecimento. Eles transgrediram a ordem de Deus, Deus encerrou aquele mundo debaixo das águas do dilúvio. E quando eles saem da arca, 1 ano e 10 dias depois, o testemunho de Deus a respeito do homem é o mesmo. Está em Gênesis 8, 21. O coração, ele diz, nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. É o mesmo diagnóstico pré-diluviano, foi um pós-diluviano. É o coração do homem. Nada mudou. Qual foi o pecado de Babel? É o pecado de Babel. A pretensa autonomia humana, o desejo de viver sem Deus, sem levar Deus em consideração. Esse é o coração humano, depender de si mesmo. Acha que não precisa do Criador. Por isso que o homem se afasta cada vez mais de Deus e Deus o entrega às suas paixões. Enquanto o próprio Deus não vir ao encontro do ser humano, ele nunca se voltará para ele. Deus tem que vir ao encontro, tirar as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, virar a chave do coração, para que o homem se volte para ele, quebrantado, sem o véu nos olhos, irresistivelmente pelo poder e pela ação do Espírito de Deus, para que o homem então possa olhar para o altar da cruz do Calvário e ver Cristo crucificado no seu lugar. E ver Cristo crucificado em arrependimento e confissão. Aí então, só aí então, ele poderá dizer e confessar, assim como a igreja do Antigo Testamento:
O meu socorro está em nome do Senhor, o Kyrios, o Senhor, que é Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Hebreus 4:12. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você não pode confiar em si mesma. Você não pode confiar em si mesmo. É o maior erro que você pode cometer na sua vida. Confia no Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.